Medicina legal, conceitos e classificações de morte. Conceito fundamental de morte. Vida é a integração de funções biológicas, nutrição, respiração, metabolismo, excreção, reprodução, desenvolvimento, evolução e etc. Morte é o colapso da unidade biológica. Processo gradativo. A morte não é um momento ou um instante, mas sim um processo gradativo. É a sequência de eventos, ao longo da qual ocorre a transposição da nebulosa fronteira da morte. A classificação das mortes. As fontes classificam que as mortes conforme a abrangência e reversibilidade da cessação das funções vitais. Morte anatômica é a cessação total e permanente das funções vitais do organismo, ou seja, é total e permanente, ela é irreversível. Morte absoluta é a suspensão total e definitiva de todas as atividades vitais, total e definitiva. Morte circulatória é a cessação irreversível dos batimentos cardíacos. A histológica é a morte paulatina dos tecidos e células, um processo subsequente à morte somática. E a morte intermediária é a suspensão irreversível de algumas funções vitais. Ela é parcial e irreversível. Morte relativa é a suspensão reversível de algumas funções vitais. Ela é reversível, por exemplo, PCR, RCP para RCE. Os tipos de morte, o foco no exame. A morte encefálica, ME, a definição é a suspensão definitiva e irreversível das funções encefálicas. Função compromissada, coordenam a vida de relação e a vida vegetativa. Distinções essenciais é que não é sinônimo de morte cerebral, que se refere ao coma irreversível, e a eutanásia. Contexto histórico, o primeiro transplante de coração foi realizado em 1967 na África do Sul pelo cirurgião Christian Barnard. A morte aparente é um estado de profundo embotamento das funções vitais. Torna-se muito difícil escutar os batimentos cardíacos, que estão fracos, ou perceber os movimentos respiratórios. A terminologia prática é um diagnóstico errado, mas não é um erro diagnóstico. Tríade de Toynot, sinais que caracterizam a morte aparente, é a imobilidade, a ausência aparente da circulação e a ausência aparente de respiração. E situações anatomimétricas, que simulam a morte, são situações que apresentam como morte aparente hipotermia, drogas depressoras do sistema nervoso, barbitúricos, coma profundo, afogamento, eletropressão, catalepsia, transe e êxtase. Bom, classificação geral dos fenômenos cadavéricos. A cronotanognose estuda a estimativa do tempo de morte. Os fenômenos são classificados em 3 grandes grupos: os imediatos, que são precoces, os consecutivos, que são os tardios, e os transformativos. Bom, os imediatos, que são os precoces, eles resultam diretamente da cessação das funções vitais. Sinais de probabilidade. Um exemplo é a cessação da circulação, respiração, atividade nervosa. Os abióticos consecutivos, que são os tardios, eles decorrem do processo físico-químico subsequentes. Um exemplo é o algor, livor, rigor e a desidratação. Os transformativos, são as alterações destrutivas ou conservadores. É a putrefação, do destrutivo, e a saponificação, que é o conservador. Fenômenos abióticos imediatos, os sinais ali da morte clínica, que é o precoce. Ocorrem imediatamente após a morte a cessação da circulação, respiração e atividade nervosa, a perda da consciência, imobilidade e insensibilidade, a abolição do tônus muscular e relaxamento generalizado, relaxamento dos esfíncteres e a face hipocrática ou máscara da morte, que são os olhos fundos e semicerrados, olhar fixo, vago e inexpressivo. Bons fenômenos consecutivos, cronotanognose. Os consecutivos são aqueles tardios, São os principais fenômenos usados na estimativa do intervalo pós-mortem, o IPM, Aí tem os 3, que é o algor, os 4, o livor, rigor e a desidratação. Bom, o algor mortis, é o resfriamento, a cessação de metabolismo celular e perda passiva de calor para o meio ambiente. É um processo físico. Confiabilidade, correlação com o tempo de morte é pouco confiável, devido à grande influência de fatores ambientais. Fatores que influenciam a velocidade, importante para as provas, A temperatura, o ambiente ali, o clima, é o principal fator, porque resfria mais rápido em ambiente frio. O vestuário, que o corpo perde calor mais rapidamente. E o corpo agasalhado mantém a temperatura por mais tempo. Nutrição, gordura corporal. Os indivíduos com uma camada de gordura perdem calor mais lentamente, que é um isolante térmico. E a idade, que idosos e recém-nascidos perdem calor mais rapidamente. Aí temos aqui o nível de energia, que moléculas simples e moléculas complexas, reação endotérmica e reação exotérmica. Bom, livor mortis, hipóstasis. É um mecanismo de acúmulo de sangue nas regiões de declive pela ação da gravidade. É um processo físico também. E aí tem aqui as figuras, onde nessa parte aqui, a aparência, as manchas violáceas, Essas manchas aqui, e a fixação ela ocorre por volta de 12 horas. Utilidade pode indicar a manipulação do corpo após a morte, Cores e causas da morte, a cor pode indicar a causa da morte. Cor do livor, vermelho vivo, oxihemoglobina, essa é a substância. E a causa típica ela pode ser intoxicação por cianeto. Se for rosa, carmim ou cereja, é a carboxihemoglobina. Uma é oxi e a outra é carboxi. É a intoxicação por monóxido de carbono. O pardo, quando a cor do livor é pardo, é a methemoglobina, é uma substância química, e intoxicação por agentes oxidantes. Intensos e precoces é a desoxihemoglobina. E a causa da morte costuma ser asfixias. A diferenciação de equimoses, a técnica de Bonnet, a incisão, os livores gotejam, ao passo que as equimoses não. Hemorragias, tardios e sutis, tem pouca hemoglobina. Rigor mortis, que é a rigidez, Essa fica mais fácil, rigor e rigidez. Não é o primeiro sinal de morte, mas o último sinal de vida, dependente de ATP, É um processo bioquímico, é o único que não é químico, físico, é o único que não é físico, ele é bioquímico. É lei de Nissen, após o relaxamento generalizado, ele se instala progressivamente em sentido crânio-caudal. Prazos e características, instalação completa de 8 a 24 horas, ele desaparece com o início da putrefação, também progressivamente e no mesmo sentido, pode ser desfeita manualmente e é mais intensa conforme a massa muscular, é mais rápida em casos de asfixias e mortes agônicas. Fatores ambientais também.
São das características ali. Os espasmos cadavéricos, que é o sinal de Gossu. Diferença fundamental, rigidez abrupta e generalizada. Característica não é precedida do relaxamento generalizado e a ocorrência, né, ela é comum em mortes violentas e repentinas. E tem também a desidratação, que, né, é um mecanismo de evaporação também, é um processo físico, né, da água sem reposição. Os efeitos clínicos são a perda de peso, né, a água que compõe aproximadamente 70% do peso corporal, o dessecamento das mucosas, pergaminhamento de pele, né, um aspecto seco e sem brilho, e fenômenos oculares, né, fenômenos oculares de alto risco de cobrança ali, sinal ocular, né, com a opacificação da córnea, a mancha negra, esclerótica, né, e o padrão de início Sommer-Latter. Bom, a opacificação da córnea é o surgimento de tela viscosa, né, albuminosa, devido ao acúmulo de impurezas secas, né, fica ali na córnea, né, é o sinal de Steno Lewis. Essa é a opacificação, é esse aqui, ó. Mancha negra esclerótica, é uma mancha escura, visível na esclera, nessa parte branca aqui, ó. É isso aqui, na esclera, né, o nome científico é Livor esclerotinae, né, ou o sinal de Sommer-Latter. E o padrão de início Sommer-Latter, né, que começa na metade temporal lateral e migra para metade nasal e medial. Vai nos dois olhos, né, ambos os olhos, e não usar lateral medial para direita e esquerda. Aqui temos os três, nas três fotos, e os fenômenos transformativos. São fenômenos que alteram o corpo de forma profunda, né, destrutivos, autólise e putrefação, e conservadores, né, a fase de putrefação. A putrefação é um fenômeno destrutivo, né, fase de coloração cromática, fase gasosa enfisematosa e fase colicoativa, e a quarta fase da esqueletização. Bom, classificação geral e conceitos, né? Os fenômenos cadavéricos são cruciais para a cronotanatognose, que é a estimativa do tempo de morte, né? E aí pode ser imediato, consecutivo e transformativo, né? Os imediatos, né, na subdivisão não abordada, é a cessação das funções vitais. Consecutivos é o algor, ligor, rigor e a desidratação, que decorre do processo físico-químico subsequentes. Os transformativos, né? Ele é destrutivo, é a autólise e putrefação, que representa o caminho normal da morte. E os conservadores, que ocorrem em situações excepcionais ali que não serão abordados. Bom, os fenômenos transformativos destrutivos, que é a autólise e putrefação, né? A autólise, ela é a autodestruição da própria célula, né? Então, auto é próprio, né? E lise é destruição, autólise, né? Autodestruição da própria célula. O mecanismo, ele inicia-se pela falta de oxigênio, anoxia, né? O metabolismo anaeróbico e o acúmulo de ácido lático. A consequência é a acidificação do meio intracelular, desorganização celular e o rompimento dos lisossomos, né? O ponto-chave ali de pegadinha de prova é que ela ocorre sem qualquer participação bacteriana. Bom, já na putrefação, né, a definição é que é a decomposição da matéria orgânica por ação de bactérias saprófitas, né, o mecanismo é a fermentação bacteriana e a liberação de gás sulfídrico, H2S. E a pigmentação de decomposição é o gás sulfídrico mais hemoglobina, sulfemoglobina, que é uma cor esverdeada. Bom, as quatro fases da putrefação, né, ela é dividida em quatro fases sequenciais. A primeira ali é a coloração, né, que é a cromática, a primeira fase, então é uma mancha verde abdominal, né, o local ali é na fossa iliática direita, né, quadrante inferior direita do abdômen, né, região do seco, né, mais concentração bacteriana. O prazo, né, as condições aí normais, ele surge por volta de 24 horas após a morte, né? E o prazo climas frios, ele retardada por 36 ou 48 horas. Exceções, né, afogados e crianças. Nesses casos, a putrefação se inicia na região do pescoço e porção superior do tórax, né, que é a cabeça de negro de Leishman, devido à contaminação das vias aéreas ou intestino estéril, recém-nascidos, que não se alimentaram. A segunda fase, gasosa enfisematosa, né? É a segunda fase, é o acúmulo de gases no interior do corpo, então inflam de dentro para fora, né? O aspecto do cadáver é aquele agigantado, né? Um aspecto de balão, uma face vultuosa, né? Protrusão da língua e membros semifletidos, posição de boxeador ali, ou sinal de Devergy, saltimbanco. Sinais cutâneos, né? São bolhas verdes, flíctenas, com conteúdo hemoglobínico e gás sulfídrico, destacando a epiderme. A diferenciação é que o líquido dessas bolhas é pobre em proteínas e leucócitos, sinal de Janise de Cheliac negativo. Diferenciando de bolas de queimadura em vida, né? Líquido rico em proteínas de defesa. Sinal de prova frequente é a circulação póstuma de Brodel, expulsão de sangue das vísceras e cavidades circulatórias pela pressão gasosa, né? Vasos túrgidos, inchados e membros inferiores. Outros efeitos, hérnias, prolapsos, né? Retal e uterino, e parto pós-mortem, né? Expulsão de feto por pressão do gás. Fase colicoativa, terceira fase, né? A característica é que a chegada e alimentação da fauna cadavérica, né? Que são as larvas e os insetos. O resultado disso é a dissolução e liquefação das partes mole, formando uma massa pastosa, fétida e enegrecida, né, chamado putrilagem. E a quarta fase, a esqueletização, né, que os tecidos moles foram totalmente liquefeitos, o estado do cadáver, né, os óvulos livres ou presos apenas por alguns ligamentos articulares. Agora a gente tem a cronotanatognose, né, que é a estimativa ali do tempo de morte. A relação dos fenômenos com a temperatura, o fator ambiental, né? Então a temperatura ambiente é o fator mais influente sobre os fenômenos cadavéricos. Algor mortis, resfriamento, né? Inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, mais lento o resfriamento. Rigor mortis, ou putrefação, ela é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápido o processo. Os prazos, né, de ocorrência, livor mortis, por volta de 12 horas, indica que o corpo não foi movido. Rigor mortis, né, de 8 a 24 horas, lei de Nisten, crânio caudal. A mancha abdominal por volta também de 24 horas, né, o início da putrefação. E o potássio no humor vítreo, né, que é o melhor método ali nas primeiras 24 horas, a concentração aumenta com o tempo. Outros métodos de
tanatognose, né, que é o tempo de morte, e a entomologia forense, é o estudo da fauna cadavérica, que são os insetos, é o método mais confiável, né? O esfriamento, a fórmula, né, que são horas, 37,2 graus Celsius menos temperatura retal dividido por 1,5. E o conteúdo estomacal, IPM, alimentos reconhecíveis de 1 a 2 horas, vazio é maior que 7 horas, depende da hora da última refeição, e cristais de Weinstoffer Rocha Valverde, que surgem no sangue após o terceiro dia. Bom, cronotanatognose, que é a estimativa do tempo de morte, né? Aqui tem, né, o fenômeno, que são os métodos e os prazos essenciais, em condições normais, né? E algumas observações. Então, a rigidez cadavérica, né, ela completa de 8 até 24 horas. Lei de Nissen, né, instalação e desaparecimento progressivo em sentido crânio-caudal. Livor mortis, que é a fixação, por volta de 12 horas. A fixação indica que o corpo não foi movido. A mancha verde abdominal, que por volta de 24 horas, né, o início ali da putrefação pode ser retardada para 36 a 48 horas em climas frios. Dosagem de potássio, né, um bom método ali nas primeiras 24 horas, o potássio aumenta no humor vítreo com o tempo, né. Esfriamento, a fórmula, né, que é o grau, né, 37,2, a temperatura menos temperatura retal, dividido por 1,5, né, é extremamente variável. O conteúdo estomacal, alimentos reconhecíveis, né, de 1 a 2 horas, um estômago vazio, né, ou maior de 7 horas. Necessita da hora da última refeição. Então a gente tem a entomologia forense, que é o estudo da fauna cadavérica, né, é o método mais confiável, e cristais de Westenhofer Valverde, que surgem no sangue após o terceiro dia. Temos os livores, que são as alterações de cor, né, a cor do livor pode ser rosa, cereja ou carmim, asfixias por monóxido de carbono, né, essa é a causa ali. E fenômenos transformativos, né, são classificados em destrutivos e conservadores. Os destrutivos, né, são o caminho normal da morte, exceto a maceração. Então, desses fenômenos nós temos a autólise, a putrefação e a maceração. A autólise, né, ela é autodestruição celular, né, e ela ocorre sem ação de bactérias. A putrefação é a decomposição pela ação das bactérias, dividida em fases, né, coloração, mancha verde na feed em 24 horas. Gasosa é o acúmulo de gases, né, de circulação póstuma de Blow-Ardell. E colicoativa, que é a esqueletização. Maceração, que é a transformação especial, que pode ser classificada como destrutiva, ocorre em fetos mortos e retidos dentro do útero, né, asséptica ou afogado séptica, né, caracteriza por bolhas flictenas e destacamento da epiderme. E os transformativos conservadores, que são ali situações especiais, são fenômenos que impedem ou retardam a putrefação, né, os mais cobrados são a ponificação e a mumificação. Desses fenômenos nós temos a saponificação, adipoceira, a mumificação, colificação, calcificação, né, calcificação é petrificação, lembra do cálcio, né, da pedra no rim, congelação e fossilização. Bom, a saponificação, ou adipoceira, é em ambientes quentes, úmidos e poucos ventilados, né, favorecidas em indivíduos obesos. O fenômeno-chave e o aspecto ali é que o aspecto de cera, amarelada, esbranquiçada, untosa, com um odor forte, tipo queijo rançoso. E a gente sempre lembra na selva, né, que a selva é quente, úmida e pouco ventilada. Aí temos a mumificação, que é em ambientes quentes também, só que aqui em vez de ser úmido, ele é seco e ventilado. Né, essa é a característica do conceito, contexto ambiental da mumificação. E o aspecto de peso reduzido é a pele seca, dura e enegrecida. E a gente lembra do deserto, que ele é quente, seco e ventilado. Aí a gente tem aqui corificação, que é urnas metálicas de zinco hermeticamente fechadas, no cadáver com aspecto de couro curtido, corificação, né? Calcificação, que é petrificação, ocorre em litopédios, né, que são fetos mortos e retidos no corpo da mãe, geralmente em gravidez ectópica. Impregnação de sais de cálcio ganhando aspecto de pedra, né? E litopédio é igual feto de pedra. Litopédio, feto de pedra. Congelação em baixas temperaturas, ela impede a proliferação de bactérias e o avanço da putrefação. E a fossilização não mantém qualquer componente orgânico, preserva apenas a forma, né? A matéria orgânica se decompõe. Bom, atribuições e conceitos, né? Causa médica versus causa jurídica da morte. Causa médica, causa jurídica e o papel do médico legista. Né? Bom, a causa médica é o mecanismo da morte, ou seja, o que matou. Né? O exemplo é um disparo de um projeto, enforcamento, envenenamento. Né? Então quem tem essa atribuição de determinar é o médico legista. A causa jurídica é a classificação da morte, né? Pode ser natural, violenta ou suspeita, é um conceito jurídico, e quem tem a atribuição de determinar isso é a autoridade policial, ali, que é o delegado, ou judicial, que é o juiz. E o papel do médico legista, o médico legista ele não determina a causa jurídica, mas ele pode discutir a dinâmica e fornecer subsídios para determinação. Relação causal, né, uma mesma causa médica, exemplo, o projétil de arma de fogo, ele pode ter várias causas jurídicas, né, homicídio ou suicídio. Classificação jurídica da morte, né? Existem 3 classificações principais de causa jurídica, que é a natural, a violenta e a suspeita. A natural é uma causa básica, né, ação interna ali, lembra disso, ação interna, o mecanismo é uma doença adquirida ou congênita, né, e pode ser uma morte súbita, é um tipo de morte natural, ocorre de forma inesperada, um indivíduo que de aparente boa saúde. O termo súbito, ele refere-se mais à inexistência de patologia prévia que a explique, do que ao seu tempo de evolução. Aí tem a morte violenta, né, que é uma ação externa, a causa básica ali é uma ação externa. Aí pode ser homicídio, suicídio, um acidente. Um exemplo de ação externa pode ser um trauma, um envenenamento em gás com comida. Morte metatraumática é considerado morte violenta, né, ocorre em razão indireta de ação violenta, né, a causa básica externa, mas a causa final, o mecanismo final que mata é interno. O exemplo pode ser uma queda, né, uma causa básica externa. Aí tem a cirurgia, o cara vai para o hospital, pega uma infecção, uma sepse, né, que é uma causa interna. E a condição, né, que deve haver nexo de causalidade entre a causa básica e a causa final. Aí mesmo assim é considerada ali uma morte violenta, porque iniciou numa ação externa. E tem a morte suspeita, né, aquela que não tem causa evidente, gerando dúvidas e impossibilitando a exclusão de uma morte violenta. O tratamento legal é tratado como morte violenta para fins legais, né, dado a possibilidade de crime.
Natureza é um estado provisório, o objetivo é investigação e excluir a morte violenta. O exemplo típico, né, sempre suspeito, qualquer morte sob custódia. Exemplo, o indivíduo preso encontrado morto na cela. Fatores para diferenciação entre homicídio, suicídio e acidente. Né? Então aqui a gente tem o mecanismo da morte, o número e local dos ferimentos, morte por arma de fogo e análise complementar. Então o mecanismo da morte, né, que a causa médica pode ser por esganadura, estrangulamento, enforcamento completo ou incompleto, e colisões, né, afogamentos, fulminações. Uma esganadura, ela sugere, né, obviamente, um homicídio. Ela é classificada, né, exclusivamente como homicida. Um estrangulamento, né, principalmente homicídio, né, mas ele pode ser suicida. Enforcamento completo ou incompleto é um suicídio, né, incompleto pode ser suicida, ao contrário da esganadura. E colisões, afogamentos, fulminações com um acidente não se relacionam a homicídios ou suicídios. Número e local dos ferimentos, né, número de ferimentos é a multiplicidade de lesões, principalmente fatais, né, dentro do homicídio. No suicídio é uma única lesão fatal, na intenção de abreviar o sofrimento. O local típico no homicídio são regiões de difícil acesso, né, nuca, regiões intercapulares, né, interescapulares. E no suicídio, né, o local típico são locais simples e acessíveis, tipo o pulso, tipo o punho, né, a face anterior do pescoço, ali para a arma branca. E lesões de defesa, né, no homicídio, né, presentes nas mãos ali, e faces mediais e posteriores do antebraço, ali a faca do antebraço. E no suicídio são ausentes, não tem muita lesões de defesa. Bom, morte por arma de fogo, né, os detalhes. Então a gente tem o local do disparo no homicídio é na nuca, né? No suicídio pode ser ali nas têmporas, no céu da boca ou no precórdio. A quantidade, né, no homicídio, mais de um disparo, principalmente se fatal. Dentro do suicídio, um único disparo. Distância, né, disparo à distância no homicídio. No suicídio, disparo a curta distância, que aí fica implícito, né? E o trajeto típico, né, pode ser horizontal ou indeterminado dentro do homicídio, enquanto no suicídio dirige-se para trás e para cima. Uma análise complementar, né, da cena do crime do homicídio são sinais de luta corporal, arrombamento ou mudança de posição do corpo em relação aos livores fixos. A cena do crime no homicídio sempre, né, quase sempre local fechado, sem sinal de arrombamento e presença de bilhete de suicídio. E a autópsia psicológica, né, avalia o perfil da vítima, a existência de doenças mentais ou tentativas prévias de suicídio. Vitalidade das lesões intravitã e pós-morte. Classificação em período de incerteza. As distinções entre lesões produzidas em vida e após a morte é fundamental para a elucidação da causa da morte, dinâmica do crime e sua tipificação jurídica. Os critérios de distinção eles baseiam-se na presença da circulação e reação celular. Aí temos, né, lesões intravitam, que é antemortem, produzidas em vida ou antes da morte, apresentam reação vital. E as lesões pós-mortem, né, que é produzidas após a morte, não apresentam reação vital, podem ser produzidas por simulação, ocultação, maldade, acidentalmente ou por ações de animais necrófagos, né? Período de incerteza, né, de Turdes, perimortem. A definição disso aqui, a zona de transição ou zona cinzenta entre a vida e a morte, onde o diagnóstico de lesão é incerto. Nome, né, o período de incerteza de Turdes, epônimo, expressão em latim, perimortem, ao redor da morte. Prazo, né, referência para prova de 12 horas no total, sendo 6 horas antes e 6 horas depois da morte. Características, lesões produzidas nesse intervalo apresentam características dúbias e reação vital não exuberante. Então a gente tem primeiro aqui uma intravitam, né, ou uma antemortem, aí tem a perimortem, que é ao redor ali da morte, e pós-mortem, que é depois da morte. Bom, os critérios macroscópicos de diferenciação, a distinção é feita características observáveis a olho nu. Então aqui nós temos as características, né, as lesões antemortem e as lesões pós-morte, né, a reação vital. Então, feridas e hemorragias, né, cruentas, avermelhadas, sanguinolentas, elas apresentam hemorragias, né, bordas afastadas, retratibilidade tecidual. Isso aqui é antemortem, né? E pós-mortem elas ficam brancas, as feridas ficam brancas, algizente ali de sangue, de vermelhidão, né, uma perda de retrabilidade nos tecidos. Escoriações, né? Antemortem, ela é com crosta, né? A crosta é uma reação vital de coagulação. E depois da morte, ela é sem crosta, com um aspecto apergaminhado, né? Seco, por desidratação. Acredito que deve ser alguma coisa assim, né? Bom, coágulos fibrino-hemáticos, né? Antemortem, fibrina mais sangue bem aderidos, consistentes, né? Potencial de embolização. Cruóricos, né? Puramente hemáticos, só sangue, vermelhos gelatinosos, mal aderidos, desfazem-se na prova de lavagem. E ossos, né? Fraturas. Antemortem, né, ela tem remodelação óssea e formação de cabos de fratura. E pós-mortem, né, são ossos secos e sem remodelação. Bom, os critérios celulares e reação inflamatórias, nós temos equimoses, né, queimaduras e bolhas, exames laboratoriais. Então, as equimoses, né, são lesões vitais, sem margem para dúvidas. Espectro equimótico de Legrand. São um processo de transformação de cor azulada, né, por exemplo, de 4 a 6 dias, que depende de reações químicas na hemoglobina e na ação de célula de defesa. Um ponto para a prova é que no cadáver, o espectro equimótico, ele se interrompe, né, ele congela na coloração que apresenta no momento do óbito. A estimativa de tempo deve ser contada a partir da data ali do óbito. Queimaduras e bolhas, né? Flictenas. Bolhas quer dizer flictenas. Bom, critério é um eritema, né? Uma vermelhidão. Aí a lesão intravitem, né? Que é a lesão anti-morte. Ela é presente, né? É uma reação vital ali, a dilatação vascular. E pós-morte, né? É ausente, não tem um eritema, não tem uma vermelhidão. Conteúdo da bolha, né? Antes da morte, ele é rico em proteína, reação de Chambé positiva, e leucócitos, que é as células de defesa. Pós-morte, ele é pobre em proteína, né, que é a reação de Chambé negativa, e pobre em leucócitos, né, que é o sinal de defesa ali. Bom, exames laboratoriais, é o exame histológico, é uma amostra examinada ao microscópio para identificar a reação inflamatória, oferece maior precisão.
E prova de verderal, né, que é a mais cobrada, são mecanismos baseados no afluxo leucocitário, né, que é a chegada de células de defesa. Resultado positivo é a vitalidade, né? Observa-se maior proporção de glóbulos brancos, que são os leucócitos, em relação aos vermelhos na região lesada, comparada a uma área de não lesada, né? E a gente tem aqui o quarto, que é a relevância jurídica e aspectos e sinais específicos. Implicação legal, que é a determinar. A vitalidade é crucial para qualificar o crime. Se o ato, né, exemplo, queima ou esquartejamento, ocorrer com a vítima viva, pode ser caracterizado como meio cruel, qualificando o homicídio, no artigo 121. Sinal de Montaut, né, a definição presença de fuligem nas vias respiratórias, na traqueia. A indicação é a evidência que a pessoa inalou a substância, né, fuligem, fogo, enquanto estava viva, pois a função respiratória estava ativa. E o contraste, né, se a queimada após a morte não existe, né, não há acúmulo de fuligem nas vias aéreas. O princípio de Montaut, né, o mesmo raciocínio aplica-se para determinar se a pessoa foi enterrada viva ou morta, né? A pessoa foi enterrada viva ou morta, e busca por terras nas vias respiratórias. Se houver afogamento, ou busca por água ali nas vias respiratórias. Aí tem aqui uma imagem se mostrando aqui. Bom, aqui a gente tem premoriência, comoriência e sobrevivência, né? Bom, a premoriência e comoriência é o foco no direito sucessório, né? Então, premoriência é a condição probante de se determinar entre dois ou mais indivíduos em um mesmo evento qual deles morreu primeiro. Base legal não se aplica, é a regra, né? E a comoriência é o instituto jurídico que admite a morte simultânea de dois ou mais indivíduos. Ocorre quando não se pode provar quem faleceu primeiro. É o artigo 8º do Código Civil, né? Uma execução. Relevância. A determinação da premoriência é crucial para o direito sucessório, a herança, né? A comoriência só é assumida quando a premoriência é impossível de determinar. Desafio pericial, né, em eventos simultâneos, por exemplo, a queda de avião, a diferença entre os tempos de morte pode ser desprezível e não há métodos científicos para avaliar isso. Métodos periciais, né, são as formas de investigar, né, tentar estimar o intervalo pós-mortem, né, que é o IPM, pela cronotanatognose, né, tentar estimar o intervalo pós-mortem pela cronotanatognose, né, olhar para trás. Uma observação são as técnicas de cronotanatognose, são imprecisas para essa finalidade, pois operam na ordem de horas, né, de 12 a 24 horas. E analisar a sobrevivência ali, né? Olhar para frente, estimar por quanto tempo a pessoa sobreviveu após o evento danoso. Classificação da morte pela sobrevivência. Sobrevivência é o período de tempo que vai desde o evento danoso até a morte. Então nós temos, né, 3 categorias, que é a imediata, a mediata e a agônica, né? Bom, a imediata, que é a fulminante, da ordem de minutos, né? É o óbito abrupto e instantâneo, lesões ali gravíssimas, uma ruptura de coração, uma laceração bulbar. A imediata, né, que é a rápida. Então, imediata e fulminante, a imediata é rápida, né, da ordem de horas. Janela de oportunidade de sobrevivência muito pequena, entre 3 a 5 minutos, geralmente não chega no hospital. E agônica, que é lenta, né, da ordem de dias ou semanas, a tempo para pronta de intervenção, meios salvadores eficazes, né, a pessoa pode ser socorrida e ir para a UTI, né, antes. No método de avaliação da sobrevivência, as docimáceas, né, existem 2 métodos principais para classificar a sobrevivência. O primeiro é a gravidade das lesões da necrópsia e depois as docimáceas hepáticas e suprarrenal. Dentro das lesões da necrópsia, o perito ele avalia a importância dos órgãos lesados e a gravidade das lesões. Um exemplo é que um legista pode concluir que a morte foi imediata ou fulminante, né, imediata ou fulminante da ordem de minutos em 20 minutos, baseada na gravidade das lesões e não no intervalo pós-mortem. As docimáceas hepáticas ou suprarrenal, né, tem como objetivo avaliar a repressão reservadas intactas ou depressão reservadas consumidas. O mecanismo, né, a morte agônica lenta, é um período de intenso estresse fisiológico, né, uma reação de luta ali, ou fuga. O corpo libera uma grande quantidade de adrenalina, né, epinefrina, e consome reservas energéticas, ali, o glicogênio. Né. E o princípio, quanto maior o tempo de sobrevivência, né, morte lenta, mais as reservas são consumidas. Então a gente tem o tipo de morte rápida e fulminante, agônica e lenta. Né. Então quando ele é rápido e fulminante, o estado de estresse ele é baixo ou ausente. O glicogênio, né, a repressão ele fica intacto. Epinefrina, né, suprarrenal ali, fica intacta também. Enquanto isso, quando a gente tem um tipo de morte lenta, agônica, né, o estresse ele é intenso, né, tem um glicogênio ali consumido, uma depressão de glicogênio, e tem uma depressão, né, um consumo de epinefrina. Né. Os métodos de análise, né, da docimáceas química utiliza ensaios e métodos químicos em laboratórios, e a histológica, né, que é um método simples que usa técnicas de coloração para observar o glicogênio e a epinefrina em lâminas ao microscópio.